Olá, turma, está aí o professor Edu novamente na área com vocês. Hoje trazendo um conteúdo online de meios de comunicação físico. Entretanto, eu quero que vocês peguem o livro de vocês de hardware, ok? E abra nas páginas que estão citadas aqui, da 208, 209, 210, 214 e 215. Ao final desse conteúdo, eu vou solicitar a vocês uma atividade que vocês deverão me enviar por e-mail ou pelo WhatsApp, ok? Então, faça primeiro o estudo desses capítulos, né, dessas páginas, e logo em seguida assistam a esse conteúdo que estará disponível para vocês. Após a leitura das páginas indicadas, é possível vocês perceberem que o cabo de rede é o principal meio de envio e recebimento de dados entre dois ou mais computadores. A rede que utiliza apenas um tipo de cabeamento, tá? Então tem redes que, por exemplo, só utiliza pá trançado, como tem redes que podem utilizar pá trançado e fibra óptica, como pode também utilizar os três tipos de cabeamento. Mas, basicamente, existem três tipos de cabo de redes. E, de longe, o cabo mais utilizado é o cabo chamado pá trançado, esse que está sendo apresentado no item 2. Os cabos de fibra óptica, a opção número 3, eles são utilizados para fazer links de longa distância. E nós temos o cabo coaxial, que ainda é usado, mas em redes mais antigas. Hoje ele vai ter outra utilização. Entender, né, os principais padrões utilizados pelas empresas, ela é fundamental para a construção de uma boa rede. Então, a seguir, veja quais são esses tipos de cabos de redes e entenda as características que os diferem. O cabeamento que a gente tem na visão da gente nesse momento é o cabo coaxial. É um tipo de cabo que vocês enxergam hoje nas antenas de TVs. Então, normalmente sua TV, a TV mesmo sendo digital, ela utiliza um cabo como esse. Ou quando você, por exemplo, pede uma internet de banda larga, eles utilizam, na chegada até a sua residência, um cabo muito parecido com esse. Não necessariamente na cor branca, mas pode ser esse aqui, ó, na cor preta. E esse cabo, ele tem uma grande característica, que ele tem a presença de um único fio metálico, né, condutor de sinal. A grande vantagem desse cabo é que ele tem uma proteção contra interferências. Você consegue observar aqui que ele tem uma malha metálica, uma espécie de blindagem. E essa blindagem ela tem resistência contra ruídos e também não gera interferência, tá, nessa partezinha aqui, ó, do cabo. Atualmente eles são usados em várias ocasiões, mas principalmente na parte de TV a cabo e internet. A grande desvantagem desse cabo, porque ele tudo bem, ele tem a parte de resistência, mas qual a desvantagem dele? Por ele ser muito rígido, ele pode ser quebrado com mais facilidade na hora que você vai fazer curvas mais acentuadas. Mas com o avanço da tecnologia, ele tem sido substituído por padrões de redes por cabos mais flexíveis, como por exemplo o pá trançado e os cabos de fibra óptica, né? Que são mais maleáveis e, além disso, ele tem os demais cabos, eles têm uma taxa de transferência maior. Então, esse tipo de cabo, você observa que ele tem uma blindagem, né? Ele tem uma capa, logo em seguida ele vem uma blindagem, uma parte isolante e lá internamente ele tem um condutor. Esse condutor ele é totalmente de cobre e é através dele que passa os sinais. Aqui é uma ilustração, você vê aqui o cabo coaxial, ele cortado, né, a capa, a malha, a blindagem, né,
a parte isolador e o fio de cobre. Uma vez que você faz esse corte, você utiliza aqui na ponta um conector do tipo BNC. Existem alguns tipos de conectores para cabo coaxial. Aqui temos um cabo coaxial ele pronto, já com o conector BNC. Para fazer a confecção desse cabo é necessário que você tenha as ferramentas de clipagem, né? Então é um cabo bem ainda utilizado, e ele existe em dois formatos. Esse cabo tem ele que a gente chama de 10 base 2 e o 10 base 5. E o que é o 10 base 2? O 10 base 2 é conhecido como cabo coaxial fino. Esse aqui, ó. E o que é o 10 base 2? 10, tá certo? Significa que a taxa de transferência desse cabo é de 10 megabits. E o 2 é a extensão máxima que cada segmento de rede ela consegue atingir. Nesse caso, como ele é um 10 base 2, ele consegue atingir 200 metros. Na prática mesmo, o pessoal da área de TI diz que ele chega a 185 metros, né? Mas a literatura diz 200 metros. Já esse cabo aqui, você vê que ele é um pouco maior, a espessura, o cobre, o fio de cobre interno também é um pouco mais espesso. Esse é o cabo coaxial grosso, conhecido por 10 base 5. Significa que ele tem o quê? 10 megabits de taxa de transferência, tá certo? E ele pode atingir até 500 metros de comprimento. Então, esses são os dois tipos de cabo coaxial existentes no mercado. Introduzido na década de 90, né, o cabo patrançado, também conhecido popularmente como UTP, né, ele veio substituir o cabo coaxial nas redes. É um cabo que ele tem uma flexibilidade muito maior do que o cabo coaxial. Sofre um pouco mais com interferência, porque você observa que ele não tem aquelas proteções que tinha no coaxial. Mas em termos de velocidade, ele vai de 10 megabits por segundo até 10 gigabits por segundo. É um cabo que você encontra em lojas de material de construção vendida a metro. Tá? Porém, você pode comprar uma caixa fechada, ela vem com 305 metros. Então você vai fazer, dependendo da rede, então você encontra esse material fácil, é o padrão hoje no mercado. E esse tipo de cabo, ele alcança uma distância menor do que o coaxial. Pra você ter ideia, o cabo patrançado, ele consegue uma distância, né, de 100 metros, segundo a literatura. Quando o pessoal vai fazer os cabos, quando o pessoal vai puxar, né, um ponto ao outro, acaba que quando a gente quer acima dessa distância, a gente utiliza algum tipo de equipamento para aumentar o sinal. E esse cabo patrançado, professor, ele também tem os tipos como tinham no coaxial? Sim, existe o cabo, tá certo? Do tipo UTP, que é o padrão, né, o mais comum, ele não, e é inclusive o mais barato, porque ele não tem uma proteção contra interferências eletromagnéticas. E você tem um cabo do tipo STP, que já é um cabo, é o mesmo cabo patrançado, só que ele possui uma malha protetora que ajuda nas proteções eletromagnéticas. Então, quando você vai fazer uma rede onde o local sofre com, por exemplo, imagine trabalhar você passar um cabo de rede em uma fábrica com motores elétricos ou uma estação de rádio, lugares onde sofre com muita interferência. A gente não utiliza o cabo UTP, a gente tenta colocar um cabo do tipo STP, porque ele possui essa malha protetora, né? Então, esse é hoje o padrão de cabo utilizado no mercado para se trabalhar. Após passar pelo cabo coaxial e o cabo patrançado, chegamos aos cabos de fibra óptica, né? É um cabo que hoje é muito utilizado nas telecomunicações, em equipamento de informática, sinais de TV, é utilizado na medicina,
Inclusive foi na medicina que ele ganhou força lá nos anos 50, ajudando nos diagnósticos dentro do corpo, sem fazer cirurgia, para vocês terem ideia. E aí, o que é bacana é que internamente ele é um cabo, tá? Que ele é constituído internamente por vidro ou plástico, e a transmissão é por feixes de luz. Basicamente, essa luz ela é ligada e desligada rapidamente na hora de fazer a transmissão. Então, um cabo muito utilizado nas redes. Quando a gente tem que puxar distâncias maiores, nós não utilizamos os cabos coaxial e unipatraçado. Utilizamos o de fibra óptica. A grande vantagem dele é que, por ele não trabalhar com pulsos elétricos, trabalhar com feixe de luz, ele é imune a interferências eletromagnéticas e ruídos. Alcança distâncias em quilômetros, tá? Suporta taxas de transmissão na casa dos 10 gigabits aí, e a facilidade para a instalação, tá, é muito grande, porque ele é um cabo flexível, um cabo muito bacana. Em compensação, claro, nem tudo é flores, ele tem um lado ruim, que não existe uma padronização em relação a seus conectores, a seus equipamentos, os equipamentos que trabalham com a fibra. E o custo para a implementação é muito alto. Então, quando você pensa em fazer uma rede, você quer ele todo em fibra, você vai precisar de placa de rede para fibra óptica, suíte com entrada para fibra óptica, o cabeamento, conexão. Se por acaso uma fibra ela rompe, você precisa, tá certo, de equipamento para fazer a fusão da fibra. Então tudo é um pouco mais complicado, mas é um cabo extremamente utilizado nas redes, principalmente para longas distâncias. E quais os tipos que ele tem, professor? Ele tem 2 tipos de cabo. Tá? Ele tem um cabo de fibra óptica do tipo multimodo, tá? E os cabos de fibra óptica do tipo monomodo. Basicamente a diferença entre eles é o diâmetro do núcleo, tá? E aí, você tem ideia, o multimodo possui um núcleo um pouco mais largo, e aí ele consegue até propagar mais sinais dentro dele, o multimodo. E basicamente a diferença entre eles, essas diferenças que eles têm, altera na qualidade, a distância e a velocidade do sinal. Após passar pelo cabeamento de fibra óptica, fechamos os meios de comunicação físico. E no próximo conteúdo iremos trabalhar o cabeamento estruturado. Basicamente, o que seria isso? A espinha dorsal de toda a sua rede. Então você pode crescer, você pode, por exemplo, passar o cabeamento da forma que você quiser. Na hora de utilizar aqueles cabos que foram estudados no conteúdo de hoje, quais eu utilizo em que situações, Eduardo? Então, não perca o próximo conteúdo, que será feito com todo carinho para vocês. Por que a importância de você implantar um cabeamento estruturado? Tá? Voltem lá no livro, vejam as páginas que foram indicadas para vocês lerem, tá? E vou deixar uma tarefinha para vocês, tá? Quero que vocês peguem um livro de hardware, tá? Nas páginas 283 e 284. Lá vai ter as questões letra A, questões do 1 ao 10, e letra B, questões do 1 ao 15. Vocês vão fazer a atividade, tá? À mão, no cabeçalho da folha vocês colocam o nome completo, a turma de vocês e o horário, tá? E me envia, pode escrever, não precisa ir na escola, vocês vão fazer esse envio desse material, ok? Por e-mail ou pelo WhatsApp, tá certo? E isso aí vai contabilizar para vocês pontos da disciplina, assim como também presença para conteúdo da escola, ok? Então,
Estamos juntos. Obrigado pela audiência e até a próxima, meus amigos. Conto com vocês.